Oi, Vanessa, bem-vinda. Lucão, irmão, bem-vindo, irmão. Vamos esperar o Marcelo dar uma conectada. Ótimo tê-lo comigo, irmão. Obrigado, Vanessa. Bater um papo sobre empreendedorismo, saúde profissional financeira. Empreender no Brasil é ser campeão mesmo, né? Lutador para ser campeão. É um grande desafio. Vai ser bem bacana. O Marcelo tem uma história bastante rica. Vai poder contribuir muito aí com a nossa ideia e, óbvio, a participação de vocês também é fundamental, né? Voltei. Deu um pau aqui. Cadê o Marcelão? Aí, Marcelo. O Marcelo chegando. Vamos lá, conectar o Marcelo. Marcelo chegou. Marcelo, tá me ouvindo? Seu som não tá saindo, Tia Lu. Faz parte do ao vivo. Quem sabe não tá saindo. Fala, Marcião, meu irmão. Obrigado, Marcio. Tá saindo agora, Vitor? Aê! Essa voz de cantor aí não pode ficar sem sair, pô. Pelo amor de Barítono, Deus. Dá oi pra... Tem que ser barítono. cantor de sertanejo, só se for. Grita pra ele lá. Olha a rede! Ah, rede! Emerson, meu irmão, obrigado. Bem-vindos. Que legal ter vocês por aqui. Bacana. Abraço, Marcião. Vamos lá, o pessoal está chegando. A gente vai trocar uma ideia hoje. Um frio danado hoje. Mas Mas calor vamos lá. tá... Vamos lá começar a nossa live aí, agradecendo desde já a presença de todos. Daqui a um pouco o pessoal vai chegando mais e a gente vai engrossando. Mas o mais importante é que a gente está aqui e conto com a participação de todos vocês, com questionamentos. O Marcelo tem uma história bastante rica, a gente vai poder perceber ao longo da live. E é lógico que a interação de vocês, temos vários empreendedores aí também conosco, que vão poder contribuir muito também. Então a nossa troca de ideia vai ser bastante rica, tenho certeza disso. Então vamos lá. Bonitões e bonitonas, muito bom tê-los conosco por aqui. Eu sou o Vitor Sgroy, coach e prático em PNL. E a minha missão de vida é cuidar e planejar das pessoas através das 5 saúdes, né? Então, PNL, o que é PNL? É programação neurolinguística. Basicamente, ela é uma estrutura subjetiva que nos ajuda a organizar a maneira que a gente capta a vida pelos nossos 5 sentidos, né? Além de ser um instrumento, um processo de aprendizado muito interessante, uma ferramenta imprescindível para que a gente aprenda. Empreendedor deve aprender o tempo todo, né? Então, hoje a vida é uma aventura empreendedora. Então, para isso, a gente precisa estar atento a tudo que acontece
o tempo todo, né? E quais são essas 5 saúdes? Saúde física, saúde espiritual e mental, saúde profissional e financeira, saúde familiar e saúde social e intelectual. E por que é importante entender essas 5 saúdes, que é a base do meu trabalho? Porque você, eu, sua empresa, todos nós, somos essas 5 saúdes. Então, essas 5 saúdes criam uma direção. Então, é importante que a gente tenha a direção e a razão pela qual nós estamos levantando da nossa cama. Então, o planejamento, ele determina o horizonte. Porque quando a gente não tem direção, tanto faz para onde a gente está indo, né? Então, é importante a gente estar atento com esse tipo e com esse cuidado no planejamento das nossas vidas e de tudo que está à nossa volta, né? Falaremos hoje dessas 5 saúdes, da saúde profissional e financeira e mais especificamente sobre empreendedorismo, né? Que é a história de vida do Marcelo, né? Que ele vai compartilhar com a gente bastante insight, uma trajetória muito rica, muito bacana. Ao longo da nossa live, eu vou compartilhar com vocês 7 hábitos de empreendedores de sucesso que eu extraí do livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, e já fica a dica aqui para a leitura. Acredito que boa parte da rapaziada que está aí conosco, do pessoal que está com a gente, já leu, mas vale muito a pena. Eu vou fazer uma colocação de umas 3, 4 no meio, quando a gente atingir a metade, e no final eu complemento as demais. Mas, com certeza, na narrativa do Marcelo, a gente vai estar passando por várias delas, tenho certeza. O Márcio falou que já leu, a Dani está aqui com a gente. Bem-vinda, Dani. Obrigado. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, a gente tem aqui o nosso grande Marcelo Antônio da Silveira. Marcelão, uma grande honra. Obrigado pela oportunidade, por essa troca de ideia. Vou passar a bola para você, para que você comece a delinear um pouco mais aí a respeito da tua trajetória, que hoje você, como empreendedor, mas parece que, como 85% dos brasileiros, você se viu envolvido com o CLT inicialmente, né? Fala um pouquinho breve disso e como é que a gente chega nessa situação de empreender, e a gente vai desenrolando, meu irmão. Bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço aí, Vitor, o convite, tá? Agradeço a todo mundo que está participando aí, né? E quando a gente fala em CLT, né, a gente quer uma segurança, quer uma tranquilidade, né? Eu fiz parte desses 85% que você mencionou aí, buscando essa estabilidade, mas era uma coisa que eu trabalhei numa empresa grande, uma empresa muito boa, desenvolvi o meu trabalho lá com muito gosto, mas não gostava do que fazia. Como é que é essa contradição? Fazer com gosto é porque recebia para isso e tentava desenvolver o melhor que eu podia fazer para a empresa, né? Mas Sim. não gostava de estar preso em 4 paredes, não gostava de estar ali sentado, ou seja, eu queria mais, né? Eu queria realmente desenvolver o talento que eu desenvolvia lá dentro, eu queria fazer algo pessoal para mim. Eu queria, se eu posso gastar essa energia dentro de uma empresa, eu posso tentar fazer isso de uma maneira que reverta para mim, que reverta para a sociedade, no sentido da gente poder empreender, mas não é uma coisa fácil, né? Você sabe que a gente falando assim parece que é um negócio simples, né? Tantas tentativas batiam, opa, é agora, pode ser agora, enfim. Muitas, até que um dia me toquei do que eu faço hoje, tá? Mas em outras eu tive... Seguro, Tchelo, desculpa te interromper um pouco, mas essa vontade e essa visão empreendedora começou você estando lá dentro ainda. Então, te incomodava estar ali dentro daquela estrutura
sem você poder se perceber saindo daquilo, né? Então, esse incômodo começou lá. Muito antes disso, muito antes. Tem um meu amigo Jackson das Neves que entrou aqui agora, e eu lembro que a gente falava até de fazer um carrinho de pipoca, vender no shopping quando estava inaugurando. Bacana. A gente sempre teve algumas ideias de tentar fazer alguma coisa, né? Eu fui de um lado, ele foi para o outro, né? Cada um cresceu da sua maneira, tal, né? Mas isso aí tá. Eu acho que a veia empreendedora, você nasce com ela. Agora, cabe a você querer não desenvolver, querer não desenrolar, né? Então, vem de muito tempo. Eu acredito que talvez seja alguma coisa, não vou falar genética, não sei o que eu poderia explicar isso aí, mas é uma coisa que eu acho que vem lá do meu avô, que tinha mercearia, mexia, fazia o escambo, aquela coisa toda de antigamente, né? E Uhum. talvez isso pegou para mim. O meu pai não tinha essa veia, mas o meu avô tinha, então, meus dois avós tinham esse negócio de empreender, ter algum boteco, ter alguma coisa, entendeu? Interessante isso que você está falando, porque um dos pressupostos da PNL, pressuposto é uma questão que é fato, é realidade em si, né? Então ele diz o seguinte: se uma pessoa pode fazer algo, todos podem aprender a fazê-lo. Então, quando a proposta da live, de a gente compartilhar experiências, por exemplo, a tua história, que é extremamente rica, ela mostra que um dia que foi uma dúvida e que foi um incômodo dentro das paredes da empresa que você trabalhava e que você tinha vínculo, ele foi um motivo, foi um motivador para você começar a fazer um movimento. E óbvio que isso teve uma briga intensa aí dentro de você, né, Tchelo? Essas dúvidas, essas incertezas, porque como a gente tem um modelo instalado em 85% dos brasileiros, onde CLT é a única alternativa, para você tentar alçar um voo diferente disso, significa você sair de dentro do teu cercadinho. Significa você lutar contra a educação de base que a maioria de nós outros tivemos, né? Então, quer dizer, é uma luta muito, mas muito intensa mesmo. E você conseguiu romper com essas questões com tentativas e erros, né? Você ilustrou bem aí com o próprio Jackson que você acabou se aventurando por várias e diferentes situações, primeiro tateando ali, tentando aqui e tal, e nem sempre conseguindo o resultado que se esperava, não é isso, Tchelo? Fala Com um pouco certeza, disso. com certeza. Mas foram várias tentativas, né? Tinha algumas que parecia que ia dar, não dava, mas enfim, qual que foi a libertação mesmo? Eu empreendia, tentava empreender mesmo estando dentro da empresa, tá? Tudo bem, Tá. foi uma coisa anterior à Bombril e tal, mas mesmo estando dentro da empresa, fazia de tudo. Vendi salgado, vendi lingerie, vendi, porque era um negócio que eu gostava de fazer, aquela coisa de meio de mascate, meia de. Bom, é uma coisa minha, meio de mascate, enfim. O Uhum. pontapé inicial, realmente, o que deu start, realmente, quando eu teve um PDV lá, um programa de emissão voluntária dentro da empresa, e eu estava com uma situação de saúde na família do meu pai e tal, e aí eu falei, caramba, vou aproveitar esse PDV, ter um tempo com meu pai, para poder tentar poder ajudar ele mais nesse momento que ele está passando, junto com os meus irmãos, né? Enfim, aí eu pedi para sair. Quando eu pedi para sair, tá, meu pai veio a falecer, depois de um tempinho, aí deu aquele, né? Putz, e agora? Bom, Uhum. enfim. Aí fui tentando algumas coisinhas, voltei para Bombril, trabalhei dentro de uma lanchonete minha, dentro da própria Bombril, aí não deu certo por alguns outros fatores, tá? Mas aí começou a chegar um momento que a água bate lá, né? Quando a água bate na bunda, você fala, pô, é momento,
E aí, um certo dia, eu mudei para um condomínio grande, que você conhece aqui, o Portal do Brooklyn, né? E estava eu e a Rose sentado um belo dia, eu observando a janela. Isso ela que me recorda, porque eu não sou cara de guardar muita coisinha, não, mas ela falou que eu olhei para as janelas e falei, meu, daqui tem que sair alguma coisa. Tinha que sair alguma coisa, meu, são Olha tantos que apartamentos, interessante. tantos apartamentos, então daqui tem que sair alguma coisa. Mas eu não sabia o que Hum, era. Não sabia o que era. certo. Até um dia que eu precisei fazer a instalação do que eu hoje trabalho, da instalação de rede Certo. de proteção, né? E Uhum. eu vi um apelo emocional muito forte que envolve Mas criança. volta, Pode, desculpa, pode, Tchelo. Volta, que pode, eu acho que esse ponto é bem interessante. Quando você fala, você várias. É legal, gente, você perceber. O Luiz falou, sair da zona de conforto, trabalhar isso fortemente. O Jackson reforçou, empreender no Brasil é um ato heróico. Mas a gente percebe o seguinte: você estando dentro da empresa, você fazia várias coisas. Então, sim, não existia um planejamento, não existia uma ordem ou uma direção para que você fosse para cá ou para que você fosse para lá. Então, você ficava e o conflito dentro de você, por não ter a direção, aumentava, com né? certeza. Então, em meio a estes seus conflitos, você, uma bela noite, olhou pela janela e você fez um raciocínio que você acabou de ilustrar para a gente aqui. Como é que foi isso? Eu acho isso muito rico. Não passa, detalhe um pouquinho mais isso, porque às vezes a ideia ela tá com a gente há muito tempo. E é a ideia simples que está no nosso campo de visão por muito tempo. E parece que ela é comum e ela é tão comum que ela não é perceptível. Só que naquela noite você percebeu, certo? Teve um Continua. momento. Desculpa te cortar, porque eu acho esse ponto, esse Não, mas tá clímax certo, bacana. senão eu falo mais que o Homem da Cobra aqui. É, então, teve um momento, nesse momento que eu falei que bateu aquele desespero, que eu, dentro daquilo que eu acredito, eu me direcionei a Deus e falei, rapaz, papai, preciso de uma direção, preciso que o Senhor me traga uma luz, alguma coisa que me dê esperança, tal, né? E Uma passado alguns janela. tempos, olhando a janela, mas não era necessariamente, eu via janela eu via números, eu queria vender o coxinha, eu queria vender, pô, vamos vender pneu para todo esse mundo. Fiz o jornalzinho aqui do condomínio que você conheceu, foi um negócio legal, uma Sim. experiência fantástica, eu conheci várias pessoas, tal, né, que me ajudaram com conhecimento, me ajudaram bastante, né? Mas não era o que ia dar o leitinho para as crianças, né? Então, Uhum. nesse momento, pedi uma esperança acredite ou não, não me roupe, ele vem por esse momento, tá? Ah, Existe existe um versículo que diz que o Senhor me traga esperança, tudo aquilo que me dê, aliás, que o Senhor me traga lembrança, tudo aquilo que me dê esperança. Então, nesse momento, eu pedi a direção, calhou de eu vir instalar o que eu faço. E aí você vai cortando aí, Vitor, porque eu atropelo os negócios aqui. uhum. E Vai lá. alguém veio, alguém veio fazer o serviço de rede de proteção em casa. Falei, cara, como vendedor, eu acho que eu desenrolo bem a venda desse trem aí, né? E aí foi, Uhum. começou. Comecei a vender, a vender somente, né? Mas chegou um momento que não é todo mundo que faz da maneira que você gostaria que fizesse. Então, enfim, aí são outras histórias e tal. Eu decidi meter a mão meter o rosto na poeira. Algumas pessoas talvez desacreditaram, porque fala, pô, você é uma almofadinha, você vive a sua vida toda no escritório, você
é do ar-condicionado, como é que você vai desenrolar? Eu falei, amigão, eu quis liberdade. Eu estava preso, certo? Eu queria liberdade. Conquistei a liberdade com pó na cara, graças a Deus, entendeu? E é o que eu faço hoje. Eu deixei de ter um patrão, hoje eu tenho em média 6 patrões por dia, que são os números de atendimento que a gente tem, e são seis maneiras de lidar, 6 maneiras de trabalhar, né? Então, é, basicamente, por enquanto, é isso aí. Você vai direcionando aí, entendeu? Bacana, bacana. Dandan, bem-vindo, lindão. Obrigado pela sua audiência. Muito legal, ó. Dandan passou aqui, muito legal. A ideia é a vontade de mudar demora um tempo. A tomada de decisão dura um segundo. Daniel é outro empreendedor com uma história muito bacana, tal, e ele compartilhou isso com a gente. É verdade. A questão, você tá com a ideia, com a questão rolando na tua mente, uma cena que se repete, mas a decisão, ela dura um segundo. Então é importante que a gente, uma vez que decide, que a gente entre de cabeça e com profundidade naquilo que a gente se propõe a fazer. Porque normalmente a gente, quando está preso num cenário, numa situação, a gente acaba se comportando de uma maneira confortável. Eu não quero me arriscar ou ir além do limite do que eu já conheço. Só que para que eu tenha um resultado diferente, que eu sempre desejo na minha mente, no meu sonho, na minha visão, eu não posso fazer as mesmas coisas que eu venho fazendo até hoje. Por isso, a importância de você planejar, de você se adequar, de você criar direção, principalmente no momento que você percebe que você tomou uma decisão, né? Porque senão a gente acaba fica multitarefa, faz aqui, faz ali, vai fazendo, mas a gente não tem o propósito maior, um norte e uma direção. E hoje a gente acaba vivendo um cenário extremamente delicado, né, Tchelo? A gente vive um período de recessão muito grande, um nível de desemprego bastante alto e que as pessoas precisam entender que a possibilidade de empreender é uma possibilidade real e está ao alcance de qualquer um. Justamente porque a gente tem Aí, ó. A Jaqueline, minha primeira dama, falou assim: quando o Marcelo se deu conta que o sonho. É uma pergunta para você. Eu cortei meu raciocínio aqui, mas é uma pergunta para você. Quando o Marcelo se deu conta que o sonho tinha dado certo? Guarda aí que você já vai pegar, vai responder essa pergunta para ela. Então, o que acontece? Na hora que você está nessa empreitada, nessa situação, você acaba se condicionando de um determinado momento que você acha que você não pode ir além. Mas então você não só pode, como a gente tem exemplos como você, como o Daniel, como o Márcio, como o Emerson, tantos, a Dani, a gente viveu muito de perto o momento de decisão, a tomada de decisão dela, vivemos juntos, né? E ela está aqui nos prestigiando, obrigado. Então, que acho que agora cabe, de fato, a pergunta da Jaque. Quando você se deu conta que o teu sonho tinha dado certo? Então, Vitor, eu poderia falar várias coisas de realização financeira, poderia falar talvez de uma viagem, talvez de... Mas a real mesmo, sabe quando eu percebi que deu certo? Quando eu pude, através do empreendedorismo, através dessa vocação, porque eu acredito que é uma vocação que Deus nos dá, quando eu pude gerar renda, não para mim só. Quando eu pude agregar, trazer meu cunhado para trabalhar comigo, quando eu pude admitir, registrar
quando eu pude. Não é ser piegas aqui, não, viu? O negócio é real. Então, o que me dá satisfação, além de poder atender a clientela a contento, o momento realmente que eu percebi que eu alcancei foi quando eu pude realizar um sonho de poder ajudar mais e mais pessoas. Seja através de um Uhum. trabalho bem realizado, seja através da geração de renda para os nossos funcionários, né? Hoje nós somos em 6 funcionários. Então, quando eu paro para pensar que dentro da Bombril eu gerava renda para uma família e hoje eu posso gerar renda para 6 famílias, eu acredito que eu alcancei. Tá? Poderia, como eu te disse, citar alguma coisa, alguma aquisição, não, mas não é isso que me preenche, não. Isso aí, lógico, faz parte, graças a Deus a gente está tocando, né? Mas quando eu posso dar respondendo a pergunta, quando eu posso gerar, quando eu posso trazer mais gente para o meu negócio e fazer com que outras pessoas prosperem junto com a gente. Bacana, bacana. Que na Compreendeu? verdade você é interessante isso que você falou, porque na verdade a proposta acaba sendo um sonho próprio, mas que isso é responsabilidade empreendedora, eu entendo dessa maneira, quando você começa a fazer o seu negócio, tem um impacto social. Então, a hora que você se dispõe ou disponibiliza o teu negócio para, óbvio que a troca é uma troca de relacionamentos, né? Então, você acaba disponibilizando o seu negócio para que ele tenha um impacto na vida das pessoas, como uma oportunidade de emprego ou como uma virada de mesa propriamente dito, né? Aí o Luiz Fernando está perguntando aqui o que significa o nome Hope Redes. Então, Hope Redes vem daquela. Eu escutava muito gospel, né? E tinha escutado muito falar Hope, 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 Hope. E aí deu aquele momento que eu busquei uma esperança em Deus. E eu sempre fui um cara contra esse negócio de americanização, colocar nome em inglês. Quando eu comprava computador, achava, pô, tudo em inglês, eu moro no Brasil, tá? E aí, cara, eu falei, bom, Não, esperança rede. Aí eu falei, vou colocar Hope. Aí, por isso que o Hope. nome chama Hope Hill. Inclusive, só uma história interessante, só para falar rapidinho, já me corte. A bola, que é o símbolo da Hope Redes, que é um símbolo vermelho, na realidade, ele simboliza o sol. O sol é a esperança. Quando você acorda e vê o sol, ou você mesmo que esteja nublado, mas você sabe que ele está por trás das nuvens, é a esperança de um novo começo, de um recomeço, de uma nova. Não importa como é que você passou a noite, entendeu? Enfim, a Hope é esperança. Esperança. Que bacana. Legal. Ó, Daniel, muito bacana isso. Esperança, renascer, todo dia é uma nova oportunidade. Muito bacana, riquíssimo isso, porque às vezes a gente olha o logo de uma empresa e não percebe que tem uma história, né? Por isso que é importante você falar e a tua história é muito bonita. O Daniel manda uma pergunta aqui pra gente. Sua decisão de ter o próprio negócio foi de fazer o que você queria ou de fazer mais o que você não queria? Legal, Dan. Obrigado. Foi de realmente fazer o que eu queria. Obrigado Tá. pela pergunta, Daniel, né? Então, Daniel, foi de fazer o Isso. que eu queria, realmente, através do meu trabalho, ter uma utilidade, entendeu? Através daquilo que eu desenvolvo, levar, no meu caso específico, segurança, né? Tratar de vidas. Então, deu aquele start, alguém instalou na minha casa, eu falei, pô, é isso que eu quero, papai, vou fazer, vou desenrolar. E hoje, realmente, eu posso te dizer com toda certeza, é a coisa que mais me dá prazer, é desenrolar, é chegar na casa do cliente, atender às necessidades dentro da nossa capacidade, é claro, né? Desenrolar, desenvolver para o cliente aquilo que ele está precisando. Então, realmente, quando eu montei o negócio, realmente foi querendo fazer realmente pelo que eu queria mesmo. Eu tenho muito prazer hoje no que eu faço. Um dos slogans da nossa empresa, por acaso, é nós gostamos do que fazemos.
entendeu? Calhou bem a sua pergunta. Obrigado também pela Bacana, pergunta. bacana. Show de bola. Tem mais duas perguntas, vamos aproveitar, a gente já faz. A Jaque perguntando aqui, ó. Quais os desafios de trazer a família para trabalhar junto? Cara, cunhado é fogo. Porque ele está na live, não? Está na Não live sei aí? se tá, mas ele vai assistir É? uma hora. Não, na realidade, Dizem que se cunhado fosse bom, né, Tchelo? Bom, 3 complicado. pontinhos. Mas nunca tive problema, principalmente por ser pessoas que realmente têm a mesma visão que a minha, têm a mesma seriedade, a mesma responsabilidade que eu tenho, né? Então, eu, particularmente, não tive problema em trazer pessoas da família para trabalhar com a gente, entendeu? Não tive nenhum. Bacana. O importante é você ter esse posicionamento profissional, que as dificuldades de um colaborador ou as necessidades de orientação, ela acaba sendo a mesma. Então, é importante até determinar essa fronteira para que não se confunda, né? Dentro de uma relação profissional, um relacionamento é profissional, não é familiar. É um meandro, é uma fronteira extremamente difícil, mas uma vez que você acaba determinando dessa forma, acredito que acaba sendo fácil de levar. Vamos lá. Aqui, ó. A Vanessa está perguntando, no início, quando começou, como se planejou para vender seu produto? Redes sociais, panfletos, boca a boca, bateu na porta dos vizinhos. Como foi esse primeiro momento? Ô, Vanessa, obrigado pela pergunta. Então, como eu me sinto um vendedor nato, né? O meu foco qualquer era condomínio, certo? Então, no começo, eu chegava nas portarias, me apresentava, deixava um panfletinho preto e branco e levava, vocês não podem acreditar, não, eu levava um pão com mortadela e um guaraná. Você vai falar, pô, é verdade? É verdade. Porque, meu, o porteiro tá lá, um calor danado, chega um cara, do nada, oferece e toma um pãozinho, um pão com mortadela e um guaranazinho para você. Então, o meu primeiro foco foi de portaria, fui em muitas portarias deixando panfleto. Aí, à medida que apareceu um serviço, eu trabalhava fazendo panfletagem porta a porta. Era uma briga danada. Já fui expulso de vários condomínios. E aí, com o tempo, fui desenvolvendo. Aí a gente começou a anunciar algumas revistinhas do bairro, a coisa foi melhorando, né? E hoje a gente trabalha com a rede social, a gente trabalha com Facebook, com Instagram. Mas hoje o principal, depois de estar no mercado, ter reconhecido o nosso valor, hoje o principal foco de venda nossa, a principal fonte que eu percebo que eu meço pelos retornos, são as indicações. Hoje não é isso, mas no começo foi porta a porta, foi batendo, foi levando um pouco de mortadela, levando um guaraná, levando um sorvete, indo nos condomínios, me apresentando, deixando sempre Muito e aí bacana. você vai melhorando, né? Você vai chega um final do ano, você vai tom nas portarias, tal. E graças a Deus é essa maneira. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de você ir para frente se você não pensar lá no seu próximo. Seja com sorvete, seja com um panetone, seja com. Mas Sim. é uma forma de você fazer o cara para você, entendeu? E graças a Deus temos isso aí. É muito interessante. Edson, bem-vindo, irmão. Bom ter aqui você com a gente. Obrigado, irmão. O Alan já está fazendo uma média aqui, ó. Grande chefe que Deus colocou em minha vida. Aí, Alan, já fez o lobby, hein, irmão? Está garantido até dezembro, hein? Ai, muito legal. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Você está falando de uma questão que eu tinha separado para a gente discutir, que é exatamente relacionamento. Você só tem acesso através de relacionamento. Então, por mais que você seja uma empresa, onde você esteja, o que você esteja fazendo, o que determina é o relacionamento. Então, não adianta... E quando a gente fala relacionamento, muitas vezes as pessoas falam reuniões de network, tal, tudo, e troca cartão. Você pode ter 500 cartões, mas você pode não ter relacionamento.
Então, o relacionamento significa exatamente o que você se preocupava em fazer. Você fazer um corpo a corpo, você fazer um posicionamento junto ao seu contato, não somente com querer vender, mas você falar, olha, eu estou aqui, estou apresentando meu produto e eu estou querendo entender o que você precisa de mim, de que maneira que eu posso te ajudar. E aqui a gente tem uma série de empreendedores aqui que tem estrada que nem a tua. Nós estamos falando de 15 anos de Hope, certo, Tchelo? 15 anos. 15 anos. Bacana. Ó, vamos lá. Marcelo, o Alan está te perguntando, você já pensou em desistir no começo? Rapaz, Aí o Edson falou, todo começo é difícil. Desse negócio, não. Nunca pensei, que eu me lembre aqui, que eu me recorde, nunca pensei em desistir, não, porque foi um negócio que desenrolou assim, não é de uma certa, assim, não foi fácil, mas como unia as coisas que eu gostava de fazer uma coisa bem feita, jogar com a verdade, vender, conversar, então eu realmente nunca pensei em desistir disso aí, não. Nunca pensei Bacana. nesse caso aqui, nunca. Bacana. O Jackson está te perguntando aqui, você concorda que o cliente sempre tem razão? A rapaziada pode participar aí, hein? O Jackson me conhece, ele sabe que eu vou na contramão do que todo mundo fala. O cliente, ele vai ter razão se ele tiver razão. Porque é aquilo, eu não posso me vender por qualquer preço, né? Eu não posso me dobrar por conta de, olha, essa história, o cliente ele tem sempre razão se ele tiver razão, entendeu? Se eu não justificar alguma coisa que eu fiz de errado antes de ocorrer, se eu não explicar para ele, pode ocorrer isso, aquilo, enfim, se eu não desenrolar para ele uma conversa, infelizmente, amigão, não, mas eu sou no cara de boa. Existe um ditado aí que é melhor, não sei como é que fala, mas é melhor estar em paz do que estar com a razão, né? Então, muitas vezes, mesmo estando com a razão, eu falei, vamos, o que a gente pode fazer pelo senhor? E aí a gente resolveu amigavelmente, se vocês procurarem, não existe nenhuma reclamação. Por quê? O Jackson me perguntou porque ele sabe como é que é o meu trato. Trato todos de igual para igual, mas não adianta. Essa história de cliente tem sempre razão, com todo respeito, não rola para mim. Mas lembre-se, cliente bom vai ter sempre razão. Cliente bom, cliente honesto, entendeu? Comigo vai ter sempre razão. É basicamente isso, tal de empatia. A gente não precisa estar no lugar do outro, né? Mas, cliente, eu amo Edu, você. obrigado. Oi, desculpa. Fala, Eu Tiago. amo os meus clientes. Aê! Acho que todo mundo concorda aqui, hein? Ó. Melhorou aí. Edu, obrigado, irmão, por estar aqui conosco, irmão. Edu, meu cunhado também está aí numa empreitada também já há um tempo com a transportadora dele, a LB Express, e tem desenvolvido um trabalho muito bacana na área alimentícia, inclusive, né? Ele faz um comentário aqui, ó. Me identifiquei muito com o lado social de empreendedor. Toda sexta-feira, quando efetuo o pagamento dos meninos, sinto que algumas famílias vão ter a grana para passar um final de semana melhor. Engraçado, né? Então, como é que é essa questão social, o lado social para você, Tchelo, sob a ótica de empreendedor? Então, o fato de você poder ajudar, vou fazer um negócio aqui. Antigamente eu pensava assim, pô, por que o Abílio Diniz não vende tudo que ele tem e vai curtir a vida? Por que o dono da Ford, o dono da GM, não faz isso? Cara, se eles fizessem isso, imagina quantos milhões de pessoas estariam desempregadas ou à mercê de um outro patrão. Então, como eu falei para vocês no começo, eu sou muito grato a Deus, realmente, de poder hoje gerar essa renda, de poder hoje, chega no final do ano, poder agraciar os nossos funcionários com uma cesta básica,
E não somente os nossos funcionários, a gente também tem algumas participações, a gente faz algumas colaborações diretas para algumas associações e tal. Por quê? É o retorno, é a lei do retorno, é a lei da. Eu acredito muito que eu posso ajudar de várias formas, não somente com a doação, posso ajudar de várias formas, né? Mas Uhum. esse negócio, ele comentou, é muito bom você ser participante da prosperidade da vida de alguém. É muito bom você Sim, poder ajudar pessoas a levar o sustento para casa, entendeu? é isso aí. O Daniel faz um comentário assim: perfeito a sua resposta ainda a respeito do cliente. O cliente tem razão se o fornecedor não cumprir com a negociação. Bem por aí, bem por aí. Tem que ser olho no olho, né? Por isso que é o olho no olho, né? Tete a Emily tete. Bonitona, bem-vinda. Obrigado por estar aqui, Emily. Legal, legal. Eu tinha prometido que no meio a gente ia comentar a respeito de hábitos de empreendedores de sucesso, extraído do Mais Esperto que o Diabo, né? E 3 desses hábitos que eu vou compartilhar com vocês agora. O primeiro é propósito definido. Então, através do planejamento das 5 saúdes, você determina o seu propósito. Então, não tem como você não tá dentro de uma trilha e num caminho sem você ter um propósito definido. Porque senão você não tem direção, você não sabe para onde você está indo. Então, isso é fundamental. Então, dentro do livro, ele trata esse como o primeiro hábito comum para um empreendedor de sucesso. E foram pesquisados grandes histórias, grandes empresários que desenvolveram e conquistaram dentro das suas diferentes áreas de atuação, levando em conta que o propósito estava definido e claro. Então, existia uma direção para o que se fazia, né? Em segundo lugar, um hábito imprescindível para o empreendedor é a autodisciplina. Então, você tem que cuidar exatamente da regra que você estabeleceu para o teu negócio. E essa regra tem que estar claro para quem está no timão, né? Quem é o comandante do negócio. Porque uma vez que ela está claro para o comandante, ele tem tranquilidade para poder espalhar qual que é a direção de uma maneira adequada e frequente, numa linguagem adequada, para o time. E aí todos estão indo para a mesma direção. E a terceira é aprendendo com a adversidade. Então, ele toca muito no ponto nesse livro, que é o seguinte, que, aliás, eu já indico a leitura para quem não leu ainda, né? Então, aprendendo com a adversidade. Tem que fazer uma distinção de fracasso e derrota temporária. O fracasso, ele é uma característica de quem desiste. Ele não vai continuar a lutar. E a derrota temporária é aquele cara que é resiliente, né? Então, por exemplo, o Marcelo, você percebe características dele de resiliência, porque ele tentou aqui, tentou ali, mas nunca parou. Ele até compartilhou com a gente. Eu nunca pensei em parar. Então, é a insistência, a frequência e a busca. Então, o propósito definido, ser autodisciplinado e entender que fracasso é diferente de derrota temporária, é hábitos de empreendedores de sucesso. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais a... Esse cara tá bom. Luiz Fernando tá falando. Esse cara é tão fantástico que esse serviço dele, todo mundo pensa sempre nas crianças, né? Só que essa proteção é na grande parte para os bichinhos também. Ah, legal. Porque a gente fala de rede de proteção imaginando as pessoas, mas hoje o número de animais de estimação é enorme, né, Tchelo? Então você tem essa questão também. Com O certeza. Marcelo, aí ele ressalta que você desenvolveu um amor pelos bichos, né? A Jaque está te perguntando aqui, ó.
Você trabalha com segurança. Não pode haver falha na qualidade do seu serviço. Como você lida com essa responsabilidade? Então, é não vendendo o serviço a qualquer custo. O que eu quero dizer Uhum. aqui? Por exemplo, a minha meta, quando eu entro dentro da casa do cliente, não é o faturamento em si. Lógico que o faturamento ele faz parte do processo. Mas a minha parte, eu procuro sempre dizer que a gente também tem que praticar a empatia, inclusive comercialmente falando. Porque quando eu me Tá. coloco no local do cliente, eu estou ali como um prestador de serviço, eu não sou um amigo do cara, não sou, mas ali eu me coloco como um prestador que pensa, opa. Então, nós, a Hope Redes, a gente às vezes recusa alguns serviços que a gente vê que não vai ficar 100%. E no nosso caso, como a Uhum. Jaqueline está falando, não pode haver falha, tem que ser 100%. 99% não rola. Entendeu? Ah, mas o cara disse que você pode fazer dessa maneira. Então, senhora, eu sou meio bruto, inclusive. Bruto, bem educado, mas bruto. Eu falo, então, a senhora vai ter que achar alguém que te garanta, que te assine embaixo, e isso vai dar certo. Então, Uhum. eu consigo olhar o serviço e falar, principalmente no que o Luiz falou também aí, principalmente quando envolve bicho, porque a criança, você tem que tapar de uma maneira que ela não base. Agora, um gato, um cachorro, você tem que analisar toda uma situação. Então, muitas vezes, em nome dessa característica que a gente tem, que é realmente jogar a verdade com a nossa clientela, eu me recuso a, a fazer determinado serviço em prol do nosso nome, né? Não Sim. visamos somente o faturamento. Eu viso realmente em prol do nosso nome. E é por isso que, graças a Deus, a gente tem 15 anos de. É lógico, se você perguntar, você teve alguns percalços com o cliente? É lógico que tive. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte: você tem que sempre apagar todo o rabo de incêndio. Vai apagando. Não deixa o cliente descontente sem resposta. Porque o cliente descontente sem resposta, amigão, quando ele abre a boca, ele atinge um grande número, pega fogo em muita gente aí, É, entendeu? a gente até discutiu isso no briefing, né? Então, o que Sim, acontece é isso. Hoje você tem uma escalabilidade nos dois sentidos, positivo e negativo, muito grande. Então, é muito importante o comprometimento com o profissionalismo do trabalho, porque hoje o cara, através da comunicação, mais especificamente na rede social, ele acaba podendo causar grandes transtornos aí por um trabalho, por um nome, por uma marca de 15 anos, né? Que é uma história que não começou ontem. Dani, bem-vinda, lindona! A Dani também está com a gente aqui, Dani Escaciota, faz doces voltados para eventos e especificamente presentes com uma aura e com um cuidado todo diferente. Ela é fantástica. Bem-vindo, viu, Daninha? A Vanessa está falando aqui, deixa eu ver aqui, ela fez uma outra pergunta. Antes de eu fazer a pergunta, de eu estar lendo a pergunta da Vanessa, eu vou falar dos 4 outros, porque como a gente já está indo para a parte final, eu vou falar dos 4 outros aqui, hábitos de sucesso do livro Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, que, aliás, o Dandan que me deu, né, Dandan? Já li, já fiz a lição de casa e eu fiz posts no meu feed do Instagram, com um estudo bonitinho de todos esses 7 hábitos. Quem quiser dar um pulo lá na minha rede lá, vai ser um prazer tê-los lá nessa audiência. O quarto é o ambiente. Então, o ambiente que você está inserido, e aí quando eu digo o ambiente que você está inserido, é o ambiente que você participa, seja em casa, seja no trabalho. Porque a influência do ambiente, ela retribui aquilo que ela recebe. Então, é uma vibração, é um comportamento. Então, se eu tenho um comportamento onde eu influencio um ambiente
com paz, com tranquilidade, com diálogo, com divergências, porém sabendo ouvir, né? Sem brigas. Então, o ambiente vai estar propício para isso. Então, a importância do ambiente saudável para a gente criar situações saudáveis, e para isso o pensamento tem que estar positivo. Respeitar o tempo das coisas, né? Então, tudo tem o seu tempo. A gente tem que perceber o funcionamento do tempo e respeitar o nosso tempo e o tempo que as coisas se sucedem, percebendo que para existir um processo de colhimento de fruto, há o tempo da semeadura, há o tempo de regar, há o tempo da poda, para que aí se dê o fruto. E o processo de harmonia, cuidar desse processo onde o ambiente, como a gente disse lá em cima, esteja o mais harmônico possível. E para que essa harmonia existe, tudo tem que estar muito claro. Direcionamento para onde a gente está indo, né? Qual é o rumo e a direção que eu estou indo. E por fim, a precaução. Tomar os cuidados possíveis e necessários para que a gente se aperceba dos tropeços o quanto antes, das armadilhas, das situações que vão se apresentando. Então, é importante que essa precaução esteja bastante atenta. Então, são 7 hábitos que empreendedores de sucesso foram mapeados, né? E são pontos comuns, ok? Então, esses 7 hábitos a gente tem que ter com cuidado, uma atenção bastante profunda nessas questões. Vamos lá, Vanessa diz assim: é sabido que ao iniciar nesse mundo de empreendedorismo, enfrentamos muitos obstáculos. Hoje, com 15 anos de empresa, quais são os principais obstáculos e dificuldades? Ou o que mais te preocupa? Rapaz, Vanessa, não? Então, Vanessa, os obstáculos que a gente encontra é tudo que é relacionado a preço, a valor, Então, a gente tem muita dificuldade com a clientela que quando ela fala com a gente, ela vê o preço, né? Ela não vê o valor do nosso serviço. Então, cabe a gente, como um vendedor, como um empreendedor, saber explicar para o cliente, quando ele adquire um produto ou um serviço, estou falando especificamente do meu, mas pode ser qualquer um, ele tem que entender o que ele está comprando. O meu cliente, ele não compra rede de proteção. Eu não vendo rede de proteção. O que eu vendo para o meu cliente é segurança. E segurança é uma coisa que não tem preço. Então, é um obstáculo que, graças a Deus, a gente está dentro daquilo que a gente tem. E os próprios outros clientes têm nos reportado através do Google, têm nos ajudado a fazer o pessoal entender o valor Sim. da nossa prestação de serviço, não o preço. Perfeito, que são coisas distintas, perfeito. O preço qualquer um pode dar. Agora, valor realmente é aquilo, você saber, dentro daquilo que a Jaqueline falou, a responsabilidade é muito grande. Então, segurança não tem preço. Então, é aquilo, às vezes é o barato que sai caro, né? E o que eu sempre deixo claro para os meus clientes é, com a Hope Redes, você não vai ter dor de cabeça. E digo muito, a mais pode ratificar o que eu estou falando aí através da experiência que tiveram com a gente. Bacana, bacana. Tchelão, vamos partir para o encerramento. A gente já está aqui chegando nos nossos minutos finais. Então, queria, de antemão, reforçar... Oi? Queria, de antemão, reforçar que a nossa proposta era a gente discutir o empreendedorismo, as nuances da questão empreendedora. E, gente, Marcelo, tem um tanto de empreendedores aqui ouvindo a gente, de histórias bastante
bonitas, guerreiras, de pessoas que têm uma trajetória muito bacana e eu me sinto extremamente privilegiado de poder compartilhar do relacionamento com essas pessoas. E não é diferente com você. Então, eu sempre disse que quando a gente se encontrou, que a sua história deveria ser contada. E a minha insistência é justamente em poder fazer isso. O Marcelo estava um pouco apreensivo, tal, em poder fazer, mas ele foi muito bacana, foi fantástico, compartilhou a experiência dele de vida e tenho certeza que enriqueceu muito a todos nós, né? Então, te agradeço profundamente, agradeço também ao pessoal que participou, perguntando, ficaram aqui conosco até agora. Oi, Rô, bem-vinda, Rô! Que bom ter você com a gente. Então, Aí, ó, a Jaque já está reivindicando um negócio aqui. Tá lá atrás, ó. Tá lá Põe o atrás, ó. chapéu aí, Tchelo. Põe o que chapéu eu tô para a com gente gel. finalizar. Você vai fazer as considerações finais com o chapéu. Vai lá. Olha o chapéu. Olha o chapéu lá atrás. Não, o cowboy não veste chapéu com gel. Ó, o Pô, chapéu tá lá ele atrás. fez uma produção, Ney. Ah, não vai poder pôr aí, ó. Nunca coloca o gel, agora vai colocar o chapéu. Para com isso. E foi Tem um muito chapéu lá atrás. interessante. Eu falei de empreendedores que tem aqui. O Marcelo está te dando os parabéns, mandando um abraço, o Edson também. Todo mundo mandando um abraço, parabenizando você pela tua história. A Emily está num processo onde ela está buscando o norte dela, o rumo dela. E eu tenho certeza que através dessa live, através dessa disposição, dessa troca de ideias, a nossa conversa pôde somar muito para ela. Porque ela tem um futuro brilhante. Ela é extremamente capaz, inteligente, e eu tenho certeza que ela vai conquistar, e em breve a gente vai estar batendo um papo aqui, eu e ela também. Olha lá, Alago! Olha lá, ele deixou para lá o gel, e agora... Eita, bundão de meu Deus! Passa boi, passa boiada, passa galo de ganzeira, que vontade de cantar. Agora foi, agora foi. Irmão, faz as suas considerações finais, te agradeço, Deus te abençoe, gratidão eterna, irmão. Queria agradecer, primeiramente, você aí, Vitor, pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aí, a cada um dos participantes aí, as perguntas que fizeram, tá? E em breve a gente faz outra, né? Se Deus quiser, a gente já vai fazer. Obrigado a todos, vai cair em breve. Foi muito rico poder ter todos vocês aqui e a gente está buscando criar uma regularidade para que a gente possa contribuir e atingir cada vez mais através do nosso trabalho, né? Cada vez mais a gente poder contribuir. Que um trabalho ou um empreendimento que não se preocupa em melhorar a vida do outro, muito provavelmente vai ter uma vida curta. Então é importante que quando a gente idealize alguma coisa, que a gente pense em impactar a vida dos outros. E há 7 anos atrás, eu, através de um curso, percebi isso e hoje eu faço da minha vida essa busca constante de poder auxiliar, de poder planejar e de poder impactar a vida dos outros, né? Essa é a nossa proposta. Tem as nossas redes sociais, o Marcelo tem lá as redes sociais dele também. Qual que é a tua rede social lá, Tchelo? Hope Redes? Hope Redes de Proteção. Bacana, bacana. Muito obrigado a todos. Que a gente se vê em breve. Du, obrigado. Dani, fica com Deus. Obrigado todo mundo.